Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o trabalho dos historiadores. Você sabe dizer quem é o profissional que investiga e escreve a história? Já pensou em como é o processo de escrita da história? O nome do profissional é chamado de historiador. O professor Roberto, ele fez uma faculdade, ele estudou e se tornou professor de história, mas também é um historiador que analisa o passado, que faz seus estudos, que também faz a pesquisa. Historiador é o nome do profissional que investiga, escreve e analisa a história. Já a ampulheta é o símbolo da história. Mas, professor, o que é a ampulheta? Poderia ter sido a clepsidra, que também é uma forma de medição do tempo. São baldes. Os egípcios inventaram, mas encontraram também na Grécia. Podia ter sido o relógio do tempo, o relógio do sol, chamado, né? Através da sombra, eles marcavam uma espécie de uma pedra redonda, marcando os horários. Olha que interessante. Muito semelhante, né? Poderia, inclusive, ter sido um relógio mecânico, por que não? A ampulheta é uma medição de tempo, então é uma espécie de um artefato tecnológico. Nossa, professor, que legal! E nesse artefato tecnológico, com 2 compartimentos de vidro, uma areia vai passando de um espaço para o outro. Quando passa esse tempo, então medido o tempo que foi gasto. Como se precisar, também gira ele novamente, o compartimento em cima que está com areia desce. Chama-se ampulheta, é o símbolo da história. Todos os cursos, né, todas as profissões têm seu símbolo. O da história é a ampulheta. Mark Bloch é considerado um dos historiadores mais importantes do século XX. Ele modifica a forma, ele apresenta uma proposta de olhar a história diferente, de olhar o passado diferente, estende e aumenta as fontes históricas que até então os outros primeiros historiadores do século de 200 anos atrás, vamos chamar, inclusive o nome deles eram historiadores positivistas, pelo menos assim entraram para a história, né? Ah, já sei, professor, porque eles eram positivos, né? Não, tem nada a ver, porque eles eram de uma linha da ciência positivista que acreditavam na história indo rumo ao progresso, acreditavam que as fontes falavam por si só utilizavam fontes, documentos oficiais. Já o Mark Bloch, nosso amigo aqui do lado, disse o seguinte: não, dá para estender as fontes, utilizar inclusive vestígios, né? Não somente documentos, pertences, inclusive fotografias, que poderiam ser utilizadas, pinturas, né? Representações artísticas, poderiam ser utilizados para se escrever a história. Novas interpretações e metodologias, é isso que ele faz no século XX, na década de 20, e essa academia, esse grupo de historiadores que entraram aí para a história, eles entraram com o nome chamado de Escola dos Análises, porque eles tinham uma revista na França chamada Revista dos Análises. O nome era comprido, mas resumindo, era a Revista dos Análises, que vem da palavra anais, né? Anais da história, né? A parte do passado da história, ok? Existem outros historiadores, inclusive aqui a fotografia de do Hobsbawm, que já é da Inglaterra, que também vai começar a aumentar a observação com outros temas que até então a história não se preocupava, por exemplo, né, a história das revoluções, a era das guerras, são temas diferentes que o Eric Hobsbawm, como também o seu parceiro da nova esquerda inglesa na Inglaterra, chamado Thompson, vai começar a observar. O estudo dos camponeses, o estudo das mulheres inglesas, vão surgindo outros temas, né? Os trabalhadores, que até então não se observava antes. Esses métodos e fontes históricas que se modificam com esses historiadores. E os historiadores montam suas narrativas sobre o passado. Significa que não existe apenas uma história, existem várias histórias, cada um com a sua interpretação. Ah, eu já sei, professor, uma só que vale, né? Não, todas valem, desde que com metodologia, com observação, com análise, com fontes históricas. Existem as narrativas. O historiador analisa esse período dando várias opiniões diferentes. Então não existe apenas uma história, existem várias histórias. O trabalho do historiador é através dessas fontes que se constrói a narrativa histórica. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo nós falamos sobre o trabalho dos historiadores. Fica até a próxima. Valeu!